Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Aqui hoje a gente vai ter um assunto muito legal e para você que talvez esteja aí em dúvida de que faculdade fazer, que ramo entrar, hoje a gente vai conversar sobre um ramo aí das profissões que é muito legal e muita gente gosta. E a gente vai conversar sobre os desafios, conversar sobre como ser luz, como ser um cristão nesse meio, que é o meio da advocacia, o meio do direito. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui ele, que é advogado, ele atua aí há alguns anos já nessa área. Então, Ezequiel, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado. Satisfação em estar aqui com vocês e lisonjeado pelo convite. Legal, a gente vai conversar então sobre a sua profissão hoje, como que é ser um advogado cristão, como que é manter os princípios, os valores ali no meio que muitas vezes a galera acha que é um meio de pilantra, né? Um meio de gente que às vezes acaba passando a perna nos outros. Mas antes da gente entrar no assunto, quero que você se apresente para a galera, conte um pouquinho de você, quem é o Ezequiel, como que surgiu esse desejo de fazer advocacia, de fazer direito. Chamo Ezequiel Alves, hoje estou com 41 aninhos já, né, e comecei a minha jornada no direito lá em 2007, né, na comportagem e estava procurando o que fazer, qual curso, aquela dúvida que a gente tem inicialmente, para onde vou, o que que eu vou fazer, e encontrei no ramo do direito, né, e estamos nessa seara aí, nessa vida desde então, Legal. né. E como que foi pra ti a decisão de fazer direito? Como que surgiu essa ideia? Então, tem circunstâncias, assim, que são vocação, né. Tem eu me lembro quando, criança, quando bem jovem, no ensino médio, principalmente, isso aflorou de uma forma, assim, mais contundente. Todo mundo falava: "Ezequiel, não, esse menino tem que ser advogado, esse aqui tem que ser advogado", porque é falador, né. E, tinham esses nuances. Aí quando tinha qualquer apresentação da escola, quem que ia apresentar, quem que indicava era o Ezequiel. Tudo eu que estava lá na frente, né, se achava, né. Mas foi nesses e eu me lembro de vozes, assim, do passado dizendo: direito você tem que ele tem que ser advogado", da família, amigos da escola, nesse contexto. Uhum. Posteriormente, no futuro, a gente fica com aquela dúvida mesmo a gente, sendo, tendo um prenúncio do que pode acontecer, a gente fica com dúvida, né. Me encontrei nesse momento, procurei outros cursos para fazer, não Não deu consegui, certo? não deu certo, assim, Deus foi pontual. Na época, pessoal, até o meu ex-chefe, doutor Marco Schetter, quando eu voltei da comportagem, comecei a trabalhar no escritório, não sabia direito o que eu queria fazer, assim, e tentei cursos, era bem na época daqueles cursos tecnólogos, de 2 anos, e comecei a procurar, ele falou assim: "Ezequiel, fala com todas essas faculdades aqui, né, eu advogo se eles te der pra instituição, se eles te derem uma bolsa, não cobro nada deles". Olha que legal. Tentei, não consegui com nenhuma. E daí estava no segundo ano do curso de direito da FCJ, ele falou assim: "Ezequiel, ó, vai abrir agora de novo ali vestibular pra FCJ, por que você não tenta ali e vai que você se apaixona pelo direito". Bem nessa essa frase que ele Aham. falou. E acontece que fui lá, não fiz nem o vestibular, todo mundo ficou no sábado, na época era só sábado, né, o vestibular, todo mundo ficou na sala, confinado, para fazer depois do pôr do sol. Uhum. Eu passei com a última nota do exame do Enem, lá de 2000 e bolinha. Era o último ano, então não fiz prova, não fiz nada, fui direto para o curso de direito. Legal, que legal. E como que foi então, depois que tu, entrou no curso de direito, os primeiros passos da carreira? Como que foi começar depois que você se formou? E aí começam os desafios, né, como que foi os primeiros desafios em relação à sua religião, à sua crença ali dentro do mercado de trabalho? Sim, tanto na faculdade, eu vejo hoje muitos jovens tendo dilemas com relação à sexta-feira, né, e, estudo ou não estudo no sábado. Eu conheço vários amigos que estudaram 6 anos, 7 anos para poder se formar, Eu mas mesmo não tive que conciliar, 2 matérias, tipo, no último aham, semestre para conseguir me formar, porque senão não ia conseguir. exato. E olha só, o meu caso, assim, foi tão conduzido por Deus, por exemplo, eu ganhei bolsa de 90%, funcionários da instituição ganhavam no máximo 15.
Caraca. Me lembro que, com relação ao sábado, ao pôr do sol, isso era tão firme em mim, então era tão convicto que independente da circunstância eu não ia, transgredir nenhum mandamento do Senhor, inclusive o sábado. Nunca tive problema com a instituição, as aulas eu fazia na sexta-feira, as portas literalmente se abriram. Foi Legal. bem nesse, campo, assim, a minha jornada acadêmica. E como trabalhei sempre no escritório, então a parte prática jurídica, ela desde cedo ela foi já se desenvolvendo. Esse campo, assim, da prática profissional, não tive, assim, problemas, porque o foco ali foi direcionado realmente Uhum, ali para a prática jurídica, e isso que dá uma gama, assim, de conhecimento e de entendimento do conflito e possibilidades de resolução de um problema bem maiores. uhum. Tu trabalha hoje com direito civil, é isso, né? É mais ou menos, tô Mais ou menos direito errado? civil, assim, o foco sempre é tributário, Ah, né, entendi. mas uma ou outra peça a gente acaba fazendo, assim como alguns processos criminais. Eu faço, né, mas são casos pontuais, escolhidos a dedo e normalmente são de clientes que vêm do cível, Uhum, tem uma demanda jurídica de alguma complexidade nesse âmbito do direito, que por confiança, literalmente por confiança, eles, recorrem a mim. uhum. Então, mas são bem pontuais. E como que foi a decisão de você fazer, trabalhar nessa área? Porque dentro do direito existem várias áreas, né? E como que foi: "Tá, eu vou fazer essa área, eu vou seguir carreira nessa área", como que foi essa decisão? Perspectiva profissional, uma menor quantidade de, advogados, Hum, especialistas nessa área, entendi. principalmente no direito tributário, né. E na verdade você começa a cursar direito, pessoal de humanas, ele tenta fugir de exatas. E não que direito tributário tenha exatas especificamente, tem muita tese tributária, muito entendimento legal, você faz interpretação da lei. Uhum, Então, nesse contexto, eu acho que o pessoal fica um pouco acanhado e foge um pouco dessa seara. uhum, E tanto por estratégia processual, né, por escolher um mercado e um nicho, assim, que tenha honorários melhores, né, é 1000 vezes, olhando no aspecto material só, você advogar para uma pessoa jurídica, que você advogar para inúmeras pessoas físicas, né. Então tem essa circunstância, assim, que financeiramente ele de uma certa forma compensa. Claro que com o decorrer do tempo, dos anos, você consegue sim, oferir, honorários interessantes só com base na pessoa física. uhum. E como que foi, assim, pra você, no início ali, começar a ter casos aonde você se deparou talvez com manipulação, com mentira, e a gente começa a entrar um pouco mais a fundo no assunto que a gente tem pra discutir hoje. Como que aconteceu isso pra você? Como que você se manteve firme diante disso? Porque às vezes o cliente te pede alguma coisa que não é ético, que às vezes vai contra os princípios, e como que você lida com isso? Diga não, não faça concessão, não aceite. Quem trabalha com direito, ele tem muito conhecimento técnico do que pode e que não pode ser feito. Uhum, Em geral deveria ter, pelo menos. Então, diga não, não aceite. Qualquer, manifestação nesse contexto, se posicione de forma firme. Um exemplo, eu presto serviço para alguns outros advogados, onde eu não peticiono e não faço, são só diligências pontuais. uhum, Muitas vezes envolve, direito criminal. Eu já recebi convites, por exemplo, para atuar no direito criminal para facções. Que você entra, uhum. escolhas. Você pode ficar rico de uma hora para outra. A parte financeira ela vai mudar de uma hora para outra de forma assim incrível. Entretanto, há um preço para isso, né? Clientes que tentam manipular, há bastante. E na verdade, assim, você que vai entrar para essa área do direito, o direito em si, eu digo que vai ter muitos casos em que eles vão achar que você é quem vai delinear e convencer de forma assim, singular o juiz, sendo que muitas vezes não é assim. Depende da interpretação legal e de seguir um roteiro ali que a lei determina. Então, nesse contexto, sabe, João, eu vejo que tem, mas diga não, não aceite. É uma questão de princípio do quanto você valoriza ali e valora o preço que você tem. Não que você tenha que se vender, jamais, Sim, com né? certeza. Mas assim, são circunstâncias em que, a partir do momento que você
permite-se negociar ou aceitar manipulações ou algum tipo de forno ou qualquer coisa nesse ambiente, você começa a galgar os passos ali para uma trilha que não é a trilha adequada e que o Senhor ele não quer que a gente trilhe. Uhum. E como que é lidar com a tentação do, entre aspas, jeitinho? Porque às vezes dentro do direito existem essas coisas de dar um jeitinho, às vezes uma minúcia ali, uma entrelinha ali que como lidar com essas situações de forma ética, de forma, correta e em relação à nossa religiosidade, às nossas crenças? Então, quando eu vou fazer uma peça jurídica, Uhum, né, fazer uma defesa, eu pergunto claramente o que que aconteceu e o cliente ele tem que ser muito claro para comigo, né. Nesse contexto, o que que eu procuro fazer? Eu percebo que ele está mentindo, mas ele continua frisando naquela sustentação, eu vou fazer exatamente conforme ele está falando. Agora, o que não pode acontecer da minha parte, sugerir uma mentira ou algum tipo de desvio ali da finalidade ali do caso que uhum. ele queira resolver, ou tentar algum mecanismo. Não, vamos por esse caminho aqui, não vamos contar isso ou fazer aquilo, para a gente não incorrer em tal circunstância. Essa atuação não deve partir do advogado cristão. Corre bastante na vida cotidiana da advocacia, tranquilamente, sabe? Mas aí vai dos princípios que você defende. Com relação ao quesito financeiro, então eu não vou conseguir cliente, porque tem um pensamento meio que arcaico, fomentado pela mídia, cultura, que advogado é mentiroso. Eu já escutei isso várias vezes, que o advogado tem que mentir para ganhar a causa, e não é assim. O cliente do escritório, querendo que eu mentisse, basta a gente ter uma posição firme, uma convicção firme em quem a gente crê, esses tipos de circunstâncias, com o tempo, eles vêm. Uhum. Uma coisa, sabe, pessoal, a partir do momento que você se demonstra cristão, Satanás ele vai fugir desses tipos de tentação, porque ele sabe que você não se vende por aquilo. Então são coisas que, para mim, confesso assim, dificilmente acontecem. Casos esporádicos. Uhum. Sabe? Vem, por exemplo, essa questão da facção, eles vêm sondando, clientes que querem que a gente minta. Então são circunstâncias que são pontuais. Por isso que eu digo assim, a partir do momento que você se posiciona como cristão e tem em voga levar Cristo para as pessoas, esses nuances, eles vão parando, eles param de acontecer porque não é o teu ponto fraco. Perfeito. Olha só, eu trouxe aqui um texto que fala exatamente sobre essa questão, de mentira e tudo mais, que fala Provérbios no capítulo 12, versículo 22 fala assim: "O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se agrada dos que agem com fidelidade". É muito legal a gente ver que mesmo dentro de um um ambiente, em um contexto aonde tem tudo para ser, tu se mantém firme e fiel aos seus princípios. E isso não é só para quem é advogado, galera. Você é jovem, você talvez está entrando no mercado de trabalho agora ou já está no mercado de trabalho há um tempo, não sei qual que é a sua idade, mas enfim, não importa qual ramo você esteja, você precisa ser fiel a Deus no ramo que você está. Você precisa ser fiel a Deus. Se você trabalha com administração, você precisa ser fiel a Deus se você trabalha numa linha de produção dentro de uma fábrica. É muito importante essa fidelidade a Deus, porque é, quando nós somos fiéis a Deus, além de Deus nos abençoar, as pessoas reconhecem que o nosso trabalho é bem feito, porque nós somos fiéis a Deus, nós temos valores dentro do nosso mercado de trabalho, né? Esse contexto também, na advocacia pelo menos, a gente trabalha com assuntos que são muito pessoais. Coisas que dentro da própria família, às vezes, ficam um tanto oculto e as pessoas têm Uhum, um pouco uma complexidade de desenvolver dentro da família. Então, chega um momento em que eu tenho clientes, por exemplo, que eles falam assim, Ezequiel, se você dissesse isso ou aquilo, a gente vai fazer isso ou aquilo. Grau de confiabilidade no trabalho que é incrível. Mas isso se dá por conta desses princípios cristãos que a gente uhum. promove. E dificilmente outros advogados teriam a mesma abertura que eu tenho com alguns clientes, assim, que a gente parece que eu sou da família. Acaba criando um vínculo de confiança, né? Exato, tanto tem clientes ali que eu advogo para toda a família, e para mínimos casos, né. E uma questão que você falou, John, e sempre quando eu tenho oportunidade eu gosto de falar,
Fidelidade. Eu já pequei muito e sofri muito por ser infiel a Deus nos dízimos e ofertas. Digo para você, jovem, eh, seja fiel a Deus nesse quesito. Tenho clientes, tenho certeza que é o anjo que indicou, porque não conheço quem indicou, não sei quem indicou. A pessoa estava numa loja um dia e essa pessoa estava procurando um advogado e surgiu alguém do nada e falou: não, vai nesse advogado assim, assim, assim. E tantos casos assim, João, sabe, que são incríveis, mas assim, Deus não deixa faltar. Extremamente fiel nisso. Então, quando a gente se depara com casos assim que, nossa, vão pagar muito bem, mas eu tenho que fazer alguma coisa antiética, ou tenho que Uhum. mentir, ou tenho que promover e andar de alguma maneira que não seja conforme os princípios que nós defendemos, que o cristianismo defende. Para você, seja fiel, porque quando essa porta se fecha, Deus abre muitas outras portas que você nem imagina que podem ser abertas. E a gente fica pensando, né, será que a nossa salvação e toda a eternidade que a gente tem com Cristo vale a pena por uma riqueza talvez passageira que a gente tem aqui? Não vale, né. Então a gente tem que ter sempre isso em mente quando fala de fidelidade, né. Quando fala sobre a gente ser realmente fiel aos nossos princípios, aos nossos valores como cristãos, né. Cada caso que eu coloco nas mãos do Senhor, oro, peço a Deus que Ele conduza. Nós como ser humanos, nós temos os nossos nuances do que é justo e o que é injusto. E às vezes Uhum. aquilo que a gente tem por justiça não é a justiça que Deus Uhum. quer. Exatamente. Então são dilemas e tantos dilemas assim que há no direito que a gente fica pensativo e nada mais justo e correto do que você colocar na mão do Senhor. Eu tenho casos ali que eu sei que é milagre. Peço, Senhor, essa é a circunstância, esse é o problema, vai acontecer isso. A outra parte, ela não está sendo coerente, ela não está sendo verdadeira nos fatos. O Senhor sabe e tem coisas que eu não consigo provar. O Senhor está nas tuas mãos. E de forma assim miraculosa, sabe, João? Não que não demande técnica jurídica, não que não demande estratégia processual. Sim, Deus intervém. com certeza. Isso é Então são fantástico. coisas assim que às vezes eu fico atônito, impressionado. Então, mas isso por quê? E eu tenho plena certeza, cada caso é entregue na mão do Senhor, dos que eu tenho. Perfeito. E é uma das dos princípios que eu tenho comigo, sabe. Então, ora, cada demanda que entra, eu oro: "Senhor, Senhor, aqui está esse contrato, aqui está essa demanda, seja feita a sua vontade, me capacite para que eu desenvolva um bom trabalho", que a advocacia, ela chega em um momento em que normalmente a pessoa está desesperada e que não tem É mais sempre para solução. resolver algum É sempre problema, algum né. problema, né. Então a gente só entra nesse e muitas vezes, gente, na advocacia você vai ser psicólogo, entendeu. Muitas vezes você vai conversar sobre, várias coisas, você vai entrar em assuntos, assim, mais diversos, porque você cria uma afinidade, a pessoa Uhum. se abre para você, ela fala coisas que outra pessoa não sabe, né. E aí vai da tua ética, né. Eu tenho minha namorada, por exemplo, às vezes ela questiona um caso ou outro, eu não falo. E muitas vezes, assim, ela pergunta alguns amigos, que eu advogo para alguns amigos também, eles falam pra ela: "Olha, o meu apelido é Zico, tá, gente? O Zico não falou pra você?" Ele: "Não", ela: "Não, ele não fala nada, não me conta nada", né. Então são circunstâncias, assim, que eu guardo pra comigo, né, e tenho como a mim, porque tem coisas que realmente, mesmo sendo namorado, eh, noivo, casado, o cônjuge não precisa saber. São coisas Sim, que ficam ali na parte técnica jurídica, né, e casos extremamente pontuais que a gente até pode compartilhar e olha lá, né. Então nesse contexto, assim, gente, eh, realmente entregue na mão do Senhor, eh, Deus ele tem abençoado. Tem casos que ganho, a grande maioria. Tem casos que perco porque a circunstância técnica e jurídica não permite. Entretanto, nós tentamos, a gente tenta, né. Cada cliente que chega ao escritório, né, eh, a gente trabalha com a verdade, as possibilidades, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, um prenúncio de probabilidade, porque a gente não pode garantir o êxito na uhum, demanda, sim. não depende só da técnica do advogado.
ou do juiz, depende do que a outra parte vai falar. Se vai interpor recurso, pode demorar mais. Então, tem N circunstâncias ali que demandam envolve uma ação, né? Então, mas o que eu gosto, assim, e nunca nenhum cliente meu pode chegar e dizer, olha, você prometeu isso e não aconteceu. E eu nunca vou ter problema nesse aspecto, porque, gente, chegou no escritório, eu falo toda a probabilidade que pode acontecer. Não crio expectativa ilusória e real, né? E logo porque a pessoa chega nesse momento da vida com uma demanda jurídica em uma circunstância em que, infelizmente, só tem que socorrer ao judiciário e um terceiro tem que demandar e decidir, Uhum. o juiz, né? Perfeito, perfeito. E eu queria que a gente tá encaminhando para o final agora. Eu queria que você desse uma dica pra galera que tá querendo entrar nessa área, porque o nosso público aqui, na sua maioria, são jovens, né? E às vezes a galera fica em dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? É, alguma coisa que tu pode falar pra eles, aconselhar eles, talvez como lidar dentro da faculdade, como ser luz dentro da faculdade, e depois no mercado de trabalho também, pra ajudar eles a ter esse norte se eles querem realmente seguir na área do direito. Eu recomendo, pessoal, assim, você que quer entrar nesse ramo, várias vertentes. Você pode tranquilamente ir para o meio dos concursos. A grande maioria hoje ele pende para concursos, né? Poucos se aventuram na seara da advocacia, da vida cotidiana ali, de você defender uma causa de um terceiro. Eu recomendo, eu sou suspeito em falar e eu recomendo. Advogue. O ex-chefe, lá em 2007, ele falava, Ezequiel, somos de bons advogados. Hoje, essa nota ela continua em pé. A cidade precisa de bons advogados. Mas as pessoas precisam de pessoas coerentes e firmes aos seus princípios cristãos e façam a defesa dessas pessoas. Jesus é o nosso advogado. Então, quer essa seara? Siga em frente. Estude bastante, né? Na faculdade, gente, vai ter muita tentação. Isso é padrão. Em Vai ter qualquer uma, né? qualquer uma, vai ter. E muita gente se perde, sabe? Então, o que me fez se manter firme na faculdade foi comunhão com Cristo. Tem outro segredo, é você estar ligado a Ele, porque se você está ligado a Ele, você está nutrido. Não há como você se desviar desse caminho. Então, fidelidade a Deus nesse aspecto. Faça o seu culto, busque a Deus, vá à igreja, seja coerente naquilo que você escolhe, não pactue e não, quando todo mundo estiver indo contra, não vá junto com a leva, não vá junto com essa manada. Seja fiel a esses princípios. Perfeito. Eu anotei uma frase aqui que eu achei muito massa, que é deixa eu ler aqui, senão eu vou falar errado. Ser advogado cristão não é escapar do sistema, mas sim ser íntegro dentro dele. Eu acho que é muito importante a galera ter isso em mente, porque a gente precisa não fugir do sistema, porque a gente precisa estar dentro para ser luz. Então, por isso, a gente precisa ser íntegro dentro dele. E é muito importante a galera ter isso em mente, porque nós precisamos mostrar os nossos valores às outras pessoas, assim como você disse. Muitos hoje confiam em ti, porque tu demonstra esses valores, esses princípios muito bem vivos dentro da sua forma de lidar, dos seus procedimentos e tudo mais. Então é muito importante, galera, que você, não importa qual seja o ramo que você atua, você precisa ser fiel aos seus princípios, porque Deus ele vai te honrar a partir do momento que você for fiel aos seus princípios. É isso aí. Ezequiel, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter explorado, ter exposto algumas nuances aí do seu dia a dia, alguns valores que você tem aí dentro do seu trabalho. É um prazer ter estado aqui com você e ter compartilhado aí com a galera um pouquinho mais de você. Agradeço aí o convite, lisonjeado por participar e que Deus abençoe todos vocês. Beleza, eu quero pedir pra você, tá? Você fala isso todo episódio? Sim, eu falo todo episódio pra você não esquecer. Eu vou pedir pra você aí que ainda não é inscrito, você se inscreva no canal aqui, ativa o sininho pra você não perder nada, dá um like pra que a gente possa aí ter mais engajamento pra criar mais conteúdos pra você. E eu te vejo então na semana que vem, às 18 horas. É isso aí? Valeu, Ezequiel, obrigado. Um abraço, pessoal. Te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.